Pessoal, então nessa aula a gente vai começar a digitalizar, fazer o desenho, né, no AutoCAD da planta de situação e depois vamos fazer a situação primeiro e depois vamos fazer a implantação. A gente vai aproveitar boa parte do desenho que a gente fizer para a situação, a gente vai aproveitar para a implantação também. Eu coloquei uma sequência de ações aí que a gente vai ter que fazer, né, a forma como eu estou imaginando que vai ser possível a gente fazer esses desenhos. Nós vamos fazer eles com muita coisa estimada, né, que a gente não tem ainda uma planta cadastral correta, né, um levantamento topográfico, então a gente vai fazer isso usando imagem do Google Maps também, ou do Google Earth, e a planta cadastral de Laguna. Então, o arquivo que eu passei para vocês, que está aqui, ó, dentro da atividade, vocês vão baixar, ele tem essa planta cadastral. A planta cadastral tem só o arruamento, ela não vai ter a divisão de lotes nem as construções. Não tenho esse dado disponível. Então, vocês vão baixar essa planta, identificar onde que está aí a casa de vocês, depois vão identificar no Google Earth a imagem em vista aérea da quadra e do entorno imediato. Então, nós vamos fazer um print da tela e usar essa imagem como referência para fazer a divisão de lotes, enfim. Depois a gente vai inserir essa imagem no CAD e aí vamos desenhar por cima dessas duas bases. A gente vai ajustar a imagem, o tamanho da imagem, e depois a gente vai reproduzir os desenhos, né, usando polylines. Vamos usar a base cadastral do CAD e a imagem para desenhar por cima. Então vamos desenhar as quadras primeiro, depois vamos fazer um offset para poder representar as calçadas, depois fazer a divisão dos lotes. Então aqui eu estou falando, né, estou dando umas dicas já de qual layer que a gente vai usar. Então depois vocês vão lendo isso aí. Na hora que a gente concluir o desenho, nós vamos colocar o norte, botar o desenho na escala, né, no formato, no papel, ali no layout do AutoCAD, e preparar para impressão, né? Inserir o desenho na folha e preparar para impressão. Depois que a gente concluir a planta de situação, a gente vai usar a mesma base, o mesmo desenho que a gente fez aqui e vamos fazer a planta de implantação. Então, depois eu volto nessa parte aqui. Então, o arquivo do CAD está aqui, o arquivo da vista aérea, vocês vão pegar aqui, ó, earth.google.com, vão localizar aí a quadra de vocês, contar com a boa vontade aí da internet. Vou pegar de novo a quadra da minha casa aqui, ó. Aproximem essa imagem, né, igual mesma orientação que eu passei para vocês na hora de fazer o croquis, aproximem essa imagem para mostrar a quadra inteira da residência e pelo menos as quadras do entorno imediato. Né? É um recorte que a gente vai fazer. Então tem que ser, não pode ser tão distante, porque quanto mais distante aqui, menor a resolução da imagem. E se ficar muito perto, a gente perde as referências do entorno. Para a planta de situação, a gente precisa desse entorno. Então, o ideal é se conseguir desligar essas referências, é melhor, mas vai assim mesmo por enquanto. Eu uso a ferramenta de captura do Windows para dar um print da tela. Salvar a imagem, o Google Earth permite salvar a imagem, não sei se esse da internet permite também, mas o aplicativo dá para salvar a imagem, fica mais ou menos a mesma coisa. Então, o print da tela resolve. Então, usa a ferramenta de captura, clica aqui em novo, e aí recorta só o que interessa, que é só a imagem da vista aérea. Nem precisa desse globinho aqui, ó. Então, vocês vão copiar a imagem, salvar.
Põe aí vista aérea da residência, sei lá, dá um nome aí para o arquivo. Salva isso aí no computador. Eita. Então, vista aérea para a planta de situação que a gente vai usar. Então, salvei essa imagem. Depois a gente vai para o AutoCAD, pegar o arquivo base e aí a gente vai inserir essa imagem dentro do AutoCAD. Então, depois que a gente salvou a imagem lá do Google Earth, nós vamos inserir ela dentro do arquivo do CAD. Então, vocês vão lá no menu Insert, aí o CAD de vocês em português vai ser inserir. Não vou saber fazer a tradução, gente, vocês vão procurando aí. A taxa deve ser o quê? Deve ser anexar. Não sei como que isso está traduzido pela Autodesk. Procurem esse botão aí de anexar. Não sei se vai aparecer automaticamente já todos os tipos de imagem, ou se vai dar a opção aqui, ó, que você pode escolher que tipo de arquivo que quer, ou todos. Deixem para todos e localizem o arquivo da vista aérea que vocês salvaram e Open. Ele vai abrir essa janela, vai pedir aí esses quadrinhos, ó, aqui ele me pede um ponto de inserção. Se esse quadrinho está marcado, eu vou clicar na tela para definir o ponto de inserção. Se eu desmarcar, ele vai inserir no 000. Vamos clicar na tela. A escala, podemos marcar ou desmarcar de qualquer forma, ele é provável que fique errado. Vou deixar desmarcado aqui, ó, ele vai na escala 1. Então, o tamanho da imagem é que vai ser o que vai definir o tamanho que vai ficar aqui no CAD. E a rotação também deixa como 0. E aí, ok. Então, eu vou ter que dar um clique só, que foi só um quadrinho ali que eu marquei. A imagem ficou pequenininha aqui, ó. Está aqui a minha imagem. Então, inserimos a imagem no CAD. Vamos colocar ela no layer aqui, ó. Vamos pôr ela no layer Viewport. Esse layer Viewport é um que a gente vai usar aqui nos formatos também. É um layer que ele não é impresso. Então, a gente não vai querer imprimir essa imagem, não. Nós vamos usar ela só como referência. Então, põe ela no layer Viewport. E agora a gente vai ajustar o tamanho dessa imagem para que ela fique na escala 1:1, né? Numa unidade de medida aí real. Então, lá no Google Earth, a gente tem como usar essa treninha aqui, ó, uma reguinha, para medir a distância. Então, procurem um ponto mais nítido aí que vocês consigam reconhecer, né? Eu recomendo que peguem os extremos de uma quadra, as quinas de uma das quadras, meçam aí com o máximo de precisão possível. Então, aqui, ó, medir 225 metros e 31. Então, eu vou usar essa medida e essa reta como referência para dar a escala da imagem lá no CAD. Então, por enquanto, eu só tirei a medida. Ó. Eu tirei a medida lá no Google Earth deste ponto até esse. Reconheçam esses dois pontos, que a gente vai usar eles como referência. Aí agora a gente vai dar escala. Então, tem aqui ó, nas ferramentas de modificação. Então, voltando um pouquinho, ó, medimos lá no Google 226,43. Então, essa medida, eu vou usar ela como uma referência para dar escala nessa imagem. Aí a gente vai usar a ferramenta escala com referência. Então, é a ferramenta de escala. Então, eu seleciono a imagem, aí ele abre esse menu, volto lá no menu Home.
escolhe aí o comando escala, e aí a gente vai clicar, aproximar a imagem aí, ó, e clicar no ponto, naquele primeiro ponto. Ele está me pedindo aqui, ó, especifique um ponto base para a escala. Então eu vou clicar no primeiro ponto. Ok. Depois eu vou usar essa opção aqui, ó, referência. De novo, escala. Você pode selecionar. Se não tiver selecionado o objeto, você dá o comando, aí ele vai pedir para selecionar o objeto. Tudo aparece escrito aqui o que você tem que fazer, ó. Então, selecione o objeto. Terminou de selecionar o objeto, pode selecionar vários, né? Então, ele continua ativo ali para selecionar o objeto. Enter. Agora, ele me pede um ponto base. Esse ponto base é aquele primeiro ponto que eu usei para tirar a medida lá no Google Earth. Cliquei no primeiro ponto. Os comandos no CAD eles têm várias etapas. Eu ainda estou no meio do comando. Eu vou usar aqui referência. E aí eu vou clicar um comprimento de referência. O comprimento de referência é essa medida que a gente tem aqui. Então, eu preciso clicar neste ponto e neste ponto, lá no CAD. Então, eu vou clicar de novo no mesmo ponto original e no outro ponto final. Ele até fala ali, ó, mostra perto do cursor a medida que está aí, que está errada. E aí eu vou digitar agora o valor da medida correta, que é a medida que eu estou vendo ali, ó, 226,43, sem a vírgula. 22643. E agora eu posso usar, por exemplo, para conferir, eu posso usar a fita métrica aqui, ó, a treninha, ou dist, distância. E aí eu posso conferir a medida que a gente colocou aí, ó. Não vai dar exatamente nunca. Não, essa reguinha eu não sei, eu sei pelo dist. Aí, ó, medida eu tenho que dar aproximado, ó, 228. Aí vai variar um pouquinho dependendo do ponto que a gente pega. Então, gente, depois que ajustou o tamanho da imagem para corresponder à distância real, aí a gente vai mover este desenho e colocar ele na posição dele lá junto, em cima do CAD. Então, ó, eu vou selecionar, a gente vai começar a usar as ferramentas de modificação. Então, eu vou selecionar a imagem. Aí tem que voltar lá para o menu padrão, Home. E nós vamos mover. Então, por enquanto, eu estou mostrando aqui pelo menu, né, onde está a ferramenta, mas depois vocês vejam aí o atalho, vamos tentando digitar que a gente vai bem mais rápido. Então, selecionei o objeto, acionei o comando mover, vou pegar aquele mesmo ponto de referência inicial que eu usei lá para tirar a medida, né, que é uma esquina da quadra, e vou deslocar e procurar o ponto correspondente aqui no desenho do CAD, ó, aproximadamente. Nessa hora, vocês têm que checar os snaps aqui, ó. É bom desligar o snap, o orto e o polar tracking. São aqueles comandos, aqueles controles que a gente tem, né, de fazer a linha ortogonal, de pegar os pontos notáveis, enfim. E aí vou colocar ali o mais próximo possível do ponto real. A imagem vai ficar sobre o desenho do CAD, eu não vou conseguir ver se está alinhado certinho. Então, a gente vai pegar a imagem, clicar na imagem de novo. A gente só consegue selecionar a imagem clicando na borda dela. Então, eu clico na borda e vou colocar, vou dar um comando. E agora em português? Não vou saber. Que é o Draw Order. Draw Order, ordem do desenho. Não sei como é que vai estar aí para vocês. Então, eu vou dar um Draw Order e vou
mandar para trás. Ó. Eu vou ver as opções e vou mandar para trás. E aí ele vai ficar atrás do desenho do CAD. E aí eu vou conseguir ver o contorno das linhas. Então é isso que a gente precisa fazer para a gente começar a desenhar. Então, vou começar a desenhar no próximo vídeo.